Queridos, é uma alegria, é uma honra ter sido convidada. Cadê os alunos que estão se formando? Muito bom. É uma alegria o convite de vocês. Eu me sinto honrada e eu louvo a Deus por esse privilégio. Como é um privilégio estar aqui nessa igreja tão amada, nessa igreja onde eu conheci a Cristo. Não vou falar há quanto tempo, porque vocês vão se assustar. Mas eu conheci Jesus neste lugar, sentada ali embaixo da galeria. O Espírito de Deus, há muitos e muitos anos atrás, me tocou. E falou comigo de uma maneira como eu nunca tinha ouvido ele falar. Apesar de ter uma mãe convertida, que já está com Cristo, e um pai também que se converteu depois. E meu pai é quem me trouxe aqui. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por essa igreja e pela igreja do Evangelho Quadrangular, pela visão quadrangular. E por tantos pastores queridos que pregam o Evangelho, que são pessoas de Deus. E o meu desejo é que esse ministério permaneça, floresça mais e mais, ganhe muitas almas e prossiga até a volta de Jesus. E você certamente faz parte desse rebanho. Louvado seja Deus. Eu quero nesta noite trazer o tema que os formandos escolheram, que está lá você pode abrir sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, versículo 9, diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus, Jesus é luz. E nós somos um povo escolhido, um povo separado. Eu quero começar essa pregação, não vou ter muito tempo, mas eu quero procurar trazer aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Muitas coisas vocês certamente já ouviram, sabem, mas a palavra de Deus, ela é autoridade e ela não volta vazia. Portanto, receba a palavra como ela vier ao teu coração, porque é o Espírito Santo quem vai ministrar. Quero dizer, começando, que quando nós somos escolhidos por Deus, quando nós somos pessoas que Deus chamou, nós desejamos fazer sempre o melhor. Toda vez que nós somos escolhidos para fazer algo no reino de Deus, o nosso desejo, com certeza, será fazer da melhor forma possível. Será fazer com dedicação, será fazer com determinação, será fazer com grande responsabilidade. Porque é assim que o reino caminha. E, acima de tudo, o que nós fazemos e devemos fazer é com amor. Nós devemos fazer com amor para aqueles que estão ao nosso redor, aqueles a quem podemos alcançar. E devemos fazer com amor para aquele que nos chamou. A palavra de Deus em 1 Coríntios diz, no capítulo 13, que ainda que eu conhecesse toda a ciência, todo o mistério, todos os mistérios, ainda que eu tivesse a maior fé, se eu não tivesse amor, nada seria. Geração eleita, podemos fazer, podemos trabalhar, podemos suar a camisa, mas se não tiver amor,
para com Deus, para com o seu reino, se não for com o coração, nada terá valor. Vai ser queimado como a palha. Vocês são alunos formandos. Vocês são, eu vou me dirigir especialmente a vocês, mas a todos os que estão presentes. Somos a geração eleita. Todos os crentes em Jesus são a geração eleita, escolhida por Deus, sem acepção de pessoas. A geração eleita, ela é a expressão do amor de Deus, que recebe a todos que recebem o seu Filho Jesus Cristo. Portanto, a geração eleita, ela é cristocêntrica, aponta para Jesus. E esta geração eleita, tão maravilhosa, ela precisa estabelecer prioridades. Às vezes nós achamos que porque somos crentes, que porque estamos na igreja há tantos anos, que porque conhecemos a Bíblia de capa a capa, porque damos aula, porque pregamos, porque temos um monte de atividades na igreja, está tudo certo. Faço parte da geração eleita. Nada pode me impedir de caminhar, porque eu sou uma pessoa que faz, que realiza, que acontece. Mas a geração eleita, se ela não tiver algumas prioridades, ela vai se perder. Ela vai se perder. E eu tenho aqui 2 prioridades, e eu teria muitas outras para falar, como por exemplo 4, 5, mas eu não tenho tempo. Então eu vou tratar 2 prioridades aqui. A primeira prioridade da geração eleita, sabendo, 1 Pedro 18, 19, capítulo 1, 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. Irmãos, a primeira prioridade, alunos que estão se formando, a sua primeira prioridade é a sua salvação. Preserva a sua salvação. Não pense que a salvação será mantida vivendo de forma desagradável a Deus. Precisamos cuidar da nossa salvação. É necessário trazer à memória todos os dias o sacrifício de Jesus, a morte sacrificial de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque Ele nos trouxe redenção, ou seja, Cristo nos trouxe libertação do domínio do pecado. E quando eu estou livre do domínio do pecado, eu posso viver a minha salvação em Cristo Jesus. Não há nada que possa me amarrar, porque eu fui liberta do domínio, da escravidão do pecado. A verdadeira salvação
ela produz em nós e deve produzir em você, aluno do ITQ que está se formando e que tem uma carreira pela frente. A nossa salvação precisa produzir intimidade com Deus. Quem não tem intimidade com Deus, seja quem for, não pode caminhar em vitória. A palavra de Deus diz que esta intimidade, ela está aliançada a uma vida de oração. Está aliançada a uma vida de meditação e estudo da palavra de Deus. Está aliançada à obediência a Deus em primeiro lugar. Esta geração eleita, que cuida da salvação e que busca manter a sua salvação, tendo esta intimidade com o Senhor, é uma geração que tem prazer nas coisas de Deus, tem prazer nas coisas espirituais. Não há geração eleita morna, não há geração eleita fria, só há geração eleita aquela que é cheia do Espírito Santo de Deus. E infelizmente eu tenho más notícias, porque vivemos uma fase da humanidade, da igreja, que muitas pessoas que já foram cheias do Espírito Santo estão mornas, estão vivendo apenas de pregação. A pregação é maravilhosa, a pregação é importante. Deus usa o servo, a serva na pregação, mas a pregação tem que desafiar você a caminhar, a alavancar, a subir os degraus da sua fé. E não levar a pessoa a se acomodar, a vir domingo na igreja, a vir mais 2 vezes na igreja, a estar cheios de trabalho e atividade. De que adianta se não houver intimidade? Geração eleita, ela cuida da sua salvação. Ela prioriza a sua salvação. Ela não negocia valores, porque os valores do reino são inegociáveis. Inegociáveis. E quem quer fazer parte da geração eleita terá que renunciar a muitas coisas, porque pregar evangelho de vida fácil, ser geração eleita que tudo pode, que não tem nada que delimita o seu caminhar com Deus, é evangelho fraco, que não levará a igreja a lugar algum. Muitos desprezaram e abriram mão da salvação. Muitos. Existem pessoas que, infelizmente, homens e mulheres de Deus conhecidos, que abandonaram o corpo, abandonaram a geração da qual faziam parte, se perderam pelo caminho. E é muito triste quando nós lembramos de pessoas que influenciaram tanto a nossa vida e abandonaram a sua salvação. Abandonaram por dificuldades, abandonaram por falta de apoio, abandonaram por causa de pecados. Não somos ninguém para julgar, mas somos instrumentos de Deus para alertar. Porque nós não podemos, como líderes
Não podemos ficar calados diante de coisas que nós sabemos que pode desviar o rebanho da presença do Pai. A responsabilidade, ela grita. Por isso, ser geração eleita tem que ter responsabilidade diante de Deus e diante da igreja, e compromisso e testemunho de vida íntegra, porque Deus está olhando a cada um. Quando eu cito que muitos se perderam pelo caminho, eu quero destacar aqui que, irmãos, alunos, é um crime espiritual abandonar a tua salvação. É um crime. Por que que é um crime? Porque a salvação, ela não foi adquirida com valores corruptíveis. Ela não foi adquirida com prata, com ouro, com riquezas lindas da terra. A sua salvação, geração eleita, a minha salvação, geração eleita, ela foi adquirida com valores incorruptíveis, que é a salvação em Cristo, o sangue do Cordeiro Imaculado que foi derramado na cruz para nos salvar. Não há nada que se compare a isto. E quando se perde, se abre mão da salvação, da intimidade com Deus que te leva a fazer parte dessa comunhão, é muito triste. Porque haverá com certeza derrocadas na caminhada da pessoa, se ela não se arrepender e não voltar. E sabe por que haverá derrocadas? Porque Satanás é impiedoso, o diabo é impiedoso. Satanás quer ver a sua derrota, quer te afastar da casa de Deus, da palavra de Deus, da oração, da comunhão, porque ele nos odeia. E a segunda prioridade que eu quero destacar aqui, e que não vai dar tempo, mas eu vou trazer o que dá para falar. A segunda prioridade da geração eleita, e que é algo que pouco se fala, e existem crentes que não gostam que se fala, mas aluno do ITQ tem que saber e tem que viver. Santidade, vida de santidade. O que é mais fácil hoje, irmãos, é viver uma santidade falsa, legalista. É comum, porque as pessoas acham que andar com Jesus Cristo é fácil, quando não é, porque Jesus disse que a porta é estreita. Então hoje, fazer parte da geração eleita, para muitos, se tornou fichinha. É fácil. Qual é a vida de santidade que eu preciso ter? Será que realmente eu preciso andar em santidade quando ninguém da igreja está me vendo? Quando nenhum pastor ou líder está me olhando? Realmente eu preciso manter a minha santidade diante de tantas tentações e tantas coisas boas e aparentemente gostosas e prazerosas que o mundo oferece? Será que eu consigo me manter no nível de santidade que o Senhor deseja do seu povo?
meio de Jesus Cristo, irmãos, nós fomos constituídos sacerdotes para o serviço de Deus. Você que se formou no ITQ, qual vai ser a sua caminhada daqui para frente, como alguém que se aprofundou um pouco mais, digamos, na palavra de Deus? Eu quero dizer aqui, Apocalipse 1:6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Nós somos a geração de reis e sacerdotes, estabelecidos pelo Pai e para a glória do Senhor. A geração eleita precisa ser santa, ou não? Ou ela não precisa andar em santidade? Ela pode andar como o mundo anda, ou ela precisa andar na contramão do mundo. Ser santos, queridos, não significa perfeição absoluta. Perfeição absoluta eu e você vamos ter quando estivermos onde? Na eternidade. Mas aqui nós temos que buscar essa perfeição, caminhando para chegar e procurar chegar à estatura de varão perfeito, como a Bíblia diz. E em Hebreus 12:14 diz lá que sem santificação ninguém verá o Senhor. Não tenha no seu coração que para você ser santo você tem que ser perfeito, porque isso é mentira. Mas tenha no seu coração que é possível você galgar, porque a santificação é um processo na vida do crente. E quanto mais você se dedica à palavra, quanto mais você crê, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se distancia do mundo e da sua glória que é terrena e passageira. Aleluia, Senhor. A santificação, ela revela o caráter de Deus. E esse caráter de Deus, ele vai crescendo em nós. Nós vamos desejando o caráter de Deus, que vai tomando forma em nós, à medida que nós nos consagramos ao Senhor. Geração eleita é santa. E é necessário que o mundo reconheça os valores inegociáveis do reino de Deus na geração eleita que é você, que é a igreja do Senhor. Valores inegociáveis. 1 João 2, versículos 15 e 16, a palavra de Deus diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu queria um copo d'água, por gentileza. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, presta atenção, queridos. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não são do Pai, mas são do mundo. O mundo aqui, amados, ele se refere ao sistema de vida, a esse sistema amplo que é fomentado por Satanás. Os valores desse sistema são fomentados por Satanás e estão em rebelião, em resistência e em indiferença a Deus,
o Deus Santo. Portanto, nós não temos e não podemos amar o mundo, porque o amor do Pai não estará em nós. E o mundo passa e a sua concupiscência passa, diz a palavra de Deus. Mas aquele que faz a vontade de Deus, a geração eleita que olha para o alto, de onde vem a força, o socorro, a vitória. Essa geração eleita resiste ao mundo, resiste aos valores, não ama o mundo, mas ama a Cristo, o Salvador, o Senhor, aquele que te elegeu antes da fundação do mundo. Oh, aleluia! Amamos a Cristo, amamos o Senhor, abrimos o coração para o Espírito do Deus vivo operar em nós, santificação, vida limpa, longe daquilo que desagrada ao nosso Deus. A geração eleita, eu vou finalizar, ela não se diverte, ela não se entrete com pornografia, ela não se entrete com imoralidades, ela não se entrete com a violência que nós tanto presenciamos. Quando nós ligamos a televisão e você está vendo um filme e veio uma cena chocante ali, por que você fica olhando? A geração eleita, o sacerdócio santo, o povo escolhido de Deus, alunos do ITQ, precisam ser exemplos todos os dias. Mateus 6:23 diz assim: se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. A concupiscência dos olhos, ela tem o desejo de olhar, de se entreter com aquilo que agrada os nossos olhos, com aquilo que nos causa um certo prazer. Mas é uma situação que, se nós estivermos nos envolvendo com estas coisas, nós seremos engolidos por esse sistema que está contra Deus no aspecto da santidade, da verdade. Eu vou finalizar porque não tenho mais tempo. Êxodo 20:17 diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. Não cobiçarás nem coisa alguma do teu próximo. O que nós entendemos aqui? Que os olhos cobiçam. A concupiscência dos olhos pode te levar ao afastamento da presença de Deus e você se desviar do privilégio que você tem de fazer parte da geração eleita, escolhida de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Geração eleita, eu finalizo dizendo: precisamos buscar a graça do Espírito Santo de Deus,
porque é somente com o poder do Espírito Santo que nós podemos vencer e podemos nos manter como geração eleita, que vai frutificar, que vai cumprir o propósito de Deus. Por quê? Porque maior é o que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Glória a Deus, aleluia! Você é a geração eleita. Cuida da tua salvação, anda em santidade e caminha em vitória, porque o Espírito do Senhor é quem te dá, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você levante. Se você recebeu esta palavra como a palavra de Deus que te edifica, que te exorta, que te consola, que te desafia, você não vai aplaudir a mim, você vai aplaudir a Cristo, porque Ele está no nosso meio e a sua palavra é bendita, aleluia, glória a Deus.